Nós estamos numa série de mensagens, no qual hoje eu estou a trazer Mateus capítulo 5, versículo 8, você que pode abrir. Vamos abrir? Agora eu digo, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Ele diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em algumas Bíblias estão dizendo puros de coração, porque eles verão a Deus. Agora vamos rapidinho para Salmos 51, 10. Aleluia. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Amém? Cria em mim um coração puro e um espírito estável. Pode sentar. Nos dias de hoje, ter um coração puro está ficando cada vez mais difícil. Deus, Ele pega algo físico para falar sobre algo invisível, algo que você não toca, mas que você sente. E é administrado, na grande maioria das vezes, por esse algo que você não sente, que você não vê. Então eu digo que todos nós fomos puros um dia, mas de alguma forma fomos contaminados no percurso da nossa história. E isso pode ter acontecido no ambiente em que fomos formados, família, seja familiar, ou até mesmo no meio em que decidimos viver de escolha própria. Então Deus pega aqui um coração, uma figura de um coração, de um órgão do corpo humano, e tenta explicar para o povo que o coração do homem é duro, que o coração do homem tem a inclinação a ser contaminado fácil. Mas eu acredito que Deus, dentro dessa analogia do coração, o que Ele queria dizer: cria em mim, Senhor, uma alma pura. É porque na alma que está alojada todos os tipos, pastor Mateus, de sentimento. E esses sentimentos nós recebemos desde a nossa infância, desde o nosso conviver com o ser humano, desde o nosso querer fazer algumas coisas acontecer. Então, Jesus, no seu começo de ministério, logo que ele foi tentado por 40 dias e 40 noites, ele tem uma guerra com Satanás e o vence como sempre. Mas agora ele vai diante do povo e sobe numa montanha e começa a ditar um sermão. E quando ele chega aqui, que os puros de coração verão a Deus, o que eu entendo que os que não são puros também não verão a Deus. Então eu acredito que aqui está o cerne, o prisma talvez de todo o contexto cristão na nossa vida. Porque você pode ser pessoa boa em alguma área da sua vida, mas terrível em outra.
Você pode muito bem ser alguém que fale bem, que cuide bem de alguma coisa, mas se o seu coração ainda for sujo, você não verá a Deus. E se não vemos a Deus, não entraremos no reino do céu. Não veremos o Pai na sua totalidade. E agora, eu quero chamar a atenção de vocês a um homem que não tem como falar de coração se não falar também deste homem, Davi. Davi, após o profeta Natã ter ido até ele, porque ele adulterou com Betseba, com um dos soldados dele, talvez um amigo dele, um homem que defendia a pátria, defendia a causa. Um homem que eu acredito, como diz na palavra, que ele era um dos valentes de Davi, que dava vida por Davi. E ele adultera com a mulher deste homem. E Deus manda Natã ir até ele. Todo mundo sabe dessa história, eu acredito que sim. E Natã o adverte, o Natã chama a atenção dele. E depois que Natã dá um intimato para ele, diz para ele tudo o que vai acontecer na vida dele, ele cria esse salmo. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor Deus. A nossa alma, ela nunca vai deixar a gente andar com Deus. Porque a alma, ela milita contra o espírito. A alma, ela diz para você, olha, atenda às necessidades que você quer. Não liga para o espírito, pois ele não sabe o que diz. Mas atente às vontades da sua alma. Mas o espírito que agrada a Deus é um coração quebrantado, contrito. O que é um coração quebrantado, contrito? É um coração quebrado, esmiuçado. Eu queria tentar tirar esse nome coração por um momento. Queria colocar a alma, encaixar a alma, porque, como eu já disse, a analogia do coração é para representar a alma. Porque o corpo é feito de alma, carne e espírito. Alma é as nossas vontades, corpo, carne, é isso aqui que se corrompe. E espírito é uma parte de Deus que habita em nós. Então, eu acredito que dentro dessa analogia, Deus nos previne a tomar cuidado com os desejos da nossa carne. Que Deus diz para nós tomarmos cuidado com o que a alma pede todos os dias. E eu não preciso ficar aqui acusando, apontando o dedo, mostrando na cara de cada um aqui o que a tua alma pede todos os dias. Porque eu sei o que minha alma pede e eu luto contra ela todo dia. Cabe a nós lutar contra a vontade da nossa alma, no qual Jesus diz, limpe-a. Porque o dia que o Senhor chegar para te buscar, Ele vai checar a sua alma. Ele vai passar a sua alma por um raio-x. E aquilo que você faz escondido no reino do céu é claro como a água.
é visível como a claridade do dia. Porque para Deus, ainda que você esteja na escuridão, Ele te vê como claro. Ele sabe, aquilo que você faz escondido é anotado no reino dos céus. E o teu pecado, os desejos da tua alma, será cobrado. Será cobrado. Saul, na sua ignorância, ele mata os gibeonitas, um povo que Deus tinha feito, Josué tinha feito acordo, que não faria nenhum mal com esse povo. Mas Saul ignora e mata grande parte desse povo. E um certo dia Deus manda uma praga, uma seca, e os gados morrendo, as pessoas morrendo. Enquanto Saul estava debaixo da sepultura, enquanto as pessoas que talvez fizessem isso estavam tranquilas e sossegadas, Deus estava cumprindo aquilo que foi anotado. E manda essa seca. E Davi consulta Deus. E Deus diz, olha, é por causa de Saul lá atrás. Enquanto o povo esqueceu, Deus não. Deus, o reino do céu está cobrando essa dívida. E para sanar toda essa praga, cobraram algumas cabeças dos filhos de Saul. Enquanto não mataram os filhos de Rispa, a praga não foi cessada. Então, quando eu faço as coisas movido a minha alma, haverá uma consequência. Quem de nós aqui poderia dizer esse salmo de Davi com o coração tranquilo? Tiago, você põe aí na tela, por favor, Salmo 139, 23 e 24. Quem de nós poderia ler esse salmo com a mente em paz, com a alma tranquila? Quem de nós? Porque antes de eu trazer essa ministração, Deus falou comigo. E nós, como viemos trazer a palavra de Deus ao altar, nós primeiros trazemos para a nossa vida. Porque eu jamais vou querer falar algo aqui, vou me sentir confortável em falar algo aqui que eu não esteja vivendo. Cento e 23, 24. Aqui não? Maravilha. Que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Temos coragem de dizer isso com a mente, com a alma tranquila? Se você tem, glória a Deus pela sua vida. Eu acredito que eu ainda não. Porque eu estou em processo de aperfeiçoamento. E nesta terra vai ser impossível. Só quando Jesus voltar. Quando Ele voltar, Ele vai te dar veste nova. Um corpo novo. Um nome novo. Nada desta terra vai ser bom o suficiente para entrar no céu. E se entramos é porque Deus é bom e misericordioso, grandioso em misericórdia. E olha para a nossa vida, olha para a nossa alma.
e tenta buscar alguma coisa boa que é difícil de se achar, sempre haverá dois caminhos para você decidir qual você vai seguir. Deuteronômio 28 aponta para dois caminhos. O caminho da obediência, o caminho da bênção e o caminho da desobediência, que é o caminho da maldição. O problema é que nós estamos sempre optando pelas necessidades da nossa carne. O problema é que nós vamos sempre optar pelas necessidades da nossa alma. Porque a nossa alma, ela quer brigar. A nossa alma, ela quer desobedecer. A nossa alma quer ir contra o que Deus manda a gente fazer. A nossa alma quer estar sempre se alimentando daquilo que não é de Deus. E olha que o cardápio é extenso. Eu buscando em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da alma. Porque a carne, que eu digo alma, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões e partidos, as invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O menu deste cardápio é grande, são 15 tipos de alimentos, fora as sobremesas que estão sempre ao nosso alcance. E às vezes nós mesmos criamos essa sobremesa. Esse texto ele diz de 15 alimentos para a sua alma. É como você entrasse num buffet e estivesse lá aquela ilha cheia de alimentos que você pudesse colocar no prato o máximo que você puder. E você vai colocando ira no seu prato, vai colocando facções, mentira, orgia, prostituição, colocando tanta coisa. E quando não se bastasse, você pegasse esse prato, colocasse do teu lado, e agora eu vou voltar para pegar a sobremesa. Quais são essas sobremesas? Aquilo que você inventa em cima do que você se alimentou. Deus procura um homem e mulheres nessa noite. E você que está aí na live ouvindo, Deus procura em você uma alma pura, um espírito que domina sobre a alma, não a alma que domina sobre o espírito, que isso não vai acontecer. Saiba que dentro de você existe Deus e existe também a carne. E a carne diz para você fazer tudo que o Espírito manda você fazer, só que faz ao contrário. Talvez Deus esteja falando com você essa noite, talvez Deus esteja te dando aí mais uma oportunidade de pegar todo esse banquete e jogar num cesto de lixo e viver segundo o Espírito Santo de Deus, e viver segundo a vontade do Pai, se viver segundo a vontade
daquele que te criou, daquele que te gerou, daquele que te formou. O bom de Davi é que Davi sabia a quem recorrer. Davi não ficava questionando, Davi não ficava, mas é isso, não. Davi, você pecou, você adulterou e a espada vai cair sobre você. A sua vida, a sua família não será mais a mesma daqui para frente. Ele não questionou. Ele só diz, ó Deus, cria em mim um espírito inabalável, Senhor. Cria em mim uma alma reta, uma alma que não te desagrada. Porque Davi, ele percebe que ele começou a pender mais para a vontade da carne. Porque era um homem que guerreava e não era tempo de ele parar de guerrear, era tempo de ele continuar guerreando. Porque Davi, em um certo tempo, ele foi pastor, em outro certo tempo, ele foi guerreiro, em um outro certo tempo, ele foi sacerdote, vestindo a estola sacerdotal. Em outro certo tempo, ele foi aquele que aconselhava o seu filho, Salomão, a seguir um reino segundo o coração de Deus. Em qual estágio da sua vida você está neste momento? Em qual estágio da sua vida você está agora, se encontra neste momento? Deus quer trazer mudança essa noite para a alma de muita gente. E sozinho não conseguimos. É com Ele. Porque Davi, ele sente que a presença de Deus estava indo embora. A presença de Deus estava se escorrendo entre as mãos dele. E ele diz, Senhor, cria em mim uma alma limpa e um espírito inabalável. Porque um espírito inabalável pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir qualquer coisa, ele não sai da presença do Senhor, porque ele sabe que nada há melhor nessa terra do que a presença do Senhor. Glória a Deus, vocês estão me entendendo? Estou conseguindo alcançar através do Espírito Santo a alma de vocês para que vocês reflitam. Porque se você não deixar a alma de lado, o Espírito não vai aparecer. Se você não abandonar a alma, o Espírito não vai aparecer, porque dois senhores não podem reinar na sua casa. E se somos casa do Senhor, como que pode de uma fonte jorrar águas salgadas e jorrar águas limpas? Algo está errado, não consegue. Há de agradar a um e desagradar o outro, que eu desagrade a Satanás e agrade ao nosso Deus. Porque quando as coisas estão feias, eu não digo, Satanás, me ajude. Quando as coisas estão feias, eu não digo, demônio, me ajude. Até quem serve os demônios, quando as coisas apertam, ele implora para Deus, o Deus dos demônios. Porque os demônios foram feitos por Deus. Foram criados por Deus. Se rebelaram, uma terça parte do céu desceu, caiu nessa terra, mas foram feitos, e o Senhor é Senhor deles. E eles fazem o que Deus manda também. Quando Jesus diz que os puros de coração verão a Deus, Ele quer dizer que os puros de alma, como de uma criança, conseguirá ver a Deus. Em Mateus capítulo 18, do 1 ao 4, diz, naquela hora chegaram-se os judeus a Jesus, os discípulos perguntaram, quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus.
Deus pega uma criança para fazer outra demonstração. Por mais que crescemos, não podemos perder a pureza da alma. Não podemos perder a pureza da alma. Porque quando nascemos contaminados pelo pecado que veio de Adão. Mas somos com a alma virgem, que ela vai se alimentando no decorrer dos dias. E nós notamos algumas crianças, quando ela começa a dar importância para o não. Notamos que a pureza de algumas crianças está indo embora. Que a alma está começando a ser contaminada por alguns nãos. Quando você diz para ela, faz isso, ela não faz. Quando você diz para ela, me dá, ela não te dá. Quando você vê ela começando a ser uma criança agressiva, e ela vai pegando prazer nisso, ou seja, ela está se alimentando, e a alma começa a ficar impura. Por isso que às vezes quando morre uma criança, a gente chega a uma conclusão, um bebê recém-nascido, que ela foi para os braços do pai, porque a alma está limpa. A alma não foi contaminada ainda. E quando morre um jovem, um adolescente, por desobediência, porque não anda no caminho do Senhor, segundo a palavra do Senhor, nós entendemos que esse jovem, esse adolescente, ele não está indo para os braços do pai, porque ele já é dono de si próprio. Porque quando você diz não, você sabe o valor e o prazer desse não. E Deus não vai contra esse não. Sabe por quê? Porque Deus não vai violar o que Ele colocou em cada ser humano. Livre-arbítrio. Então coloque o Espírito para dominar a sua alma. Drene toda a sujeira, toda a alimentação que agora está gerando proteína para a sua alma por terra. Peça a Deus uma alma limpa. É possível, é possível. Porque você precisa colocar essa sujeira toda para fora. Jesus disse que essas pessoas que se alimentam destas coisas não verão a Deus. Infelizmente não verão a Deus, porque não sou eu que estou dizendo. Como eu queria que eu dissesse isso, porque o que eu digo pode cair por terra, mas o que Jesus diz, passarão os tempos, passarão os séculos, mas a palavra dele não vai perder o seu valor, não vai deixar de ser cumprida. Então ele diz em Apocalipse o seguinte, Apocalipse 21, 7. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, os incrédulos, os abomináveis e aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus amados, eu queria dizer isso. Eu queria que embaixo dissesse assim, como Paulo disse, digo eu, não Deus, que é bom que o homem não se case, mas se não aguenta ficar sem casar, não aguenta ficar tranquilo, case-se. Então Paulo ele tira ali
e coloca a sua responsabilidade. Mas diz, não leve em consideração o que eu estou dizendo. Porque se ficássemos no que Paulo diz, não chegaríamos a nós. Então eu acredito que se você está com a alma suja, limpe-se. Mas se você não quer, a palavra de Deus também diz e te dá combustível para isso. Se suje mais. Se suje mais. Se suje mais. O apóstolo Paulo diz, olha, aquele que nós já chamamos a atenção várias vezes, já repreendemos, e hoje faz mal para o reino, que entregue ele a Satanás, para que talvez ele ainda tenha salvação. Eu não quero ser manipulado pela minha alma, porque eu sei que quando eu entrego, dou vazão à minha alma, ao meu coração, eu vou longe demais. É aquele homem que sabe que ele não pode nem sentir o cheiro da bebida, que se ele tomar um gole, ele ativa tudo novamente. Então eu sei aonde eu posso e aonde eu não posso ir. Eu sei do que minha alma deseja e eu corro dela. Porque se eu der vazão a ela, eu vou longe e me perco. Eu me perco, sinceramente eu me perco. Porque eu gosto de pecar. O pecado é ruim, gente. Diz para mim, o pecado é ruim. O pecado é muito bom. O negócio bom é pecado. Eu acredito que pecado é como você comer um frango com mão. E no final, de tão gostoso que ele é, você lembra as pontas dos dedos. Mas as consequências que ele traz é amargosa. A consequência da sua alma é amargosa. Jesus não quer que você viva assim. O que mais importava para Davi não era as guerras vencidas e tudo que já havia conquistado, mas sim o que mais ele valorizava era a presença de Deus na vida dele. E quando ele viu que ele estava perdendo, ele se humilha na presença dele e diz, Senhor, crie em mim um coração, uma alma pura, porque eu por mim mesmo não consigo. Faz em mim um espírito inabalável. Então Davi, ele não se importava mais se os filhos iam pecar ou não. Ele não se importava mais com as vitórias. Ele não se importava mais com a riqueza. O que ele se importava era com a presença de Deus que estava indo pelas mãos dele, como a areia do mar. Quando a gente mete a mão no mar, na areia, e a gente vê aquela areia indo embora pelos cantos do nosso dedo, e enchemos a mão, e no final fica só alguns fragmentos. Deus, Ele quer mudar essa história. Deus, Ele quer mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de alimentar a alma. É possível alimentar a alma com as coisas boas, porque o mesmo texto de Gálatas 5, no 22 em diante também diz: diz totalmente ao contrário do que a carne e a alma quer. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz.
longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. A mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, gente. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, ardemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Você consegue se identificar nisso? Você consegue se identificar? Porque quando eu pendo para alguma situação dessa, eu consigo me identificar. Eu consigo entender quando eu estou sendo manipulado pela alma. Quando eu olho para Deus, Deus me socorre, eu estou sendo manipulado pela alma. E se o Senhor não me socorrer, eu vou ceder. E Deus não vai deixar você ser tentado mais do que você possa suportar. Mas você precisa estar ao lado dele, diante da presença dele, para que toda a tentação do inimigo caia por terra, para que toda a tentação do inimigo se dissipe, como um vento dissipa uma fumaça. É possível. Ele diz que uma coisa, ele pede a Deus, o rei Davi, que os pés deles estejam sempre na sua casa para sempre. Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença, Deus, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Oh, Senhor. Jesus. Não deixe que a unção de Deus na sua vida, ela vá embora. Não deixe que a unção do Senhor, aquilo que o Senhor tem te dado, vá embora. Faça o possível e o impossível para represar dentro de você a unção do Senhor. Represar a unção do Senhor exige cuidado, exige esforço. Essa semana foi uma semana para mim de sacrifício, porque para mim estar aqui hoje, você não sabe o quanto a gente sofre antes de estar aqui. Uma semana no qual eu busquei o Senhor, porque o meu coração, a minha carne tremia de medo de estar aqui hoje, de temor de estar aqui hoje. Eu falei, Deus, então eu vou te buscar de madrugada. Olha, para mim era uma luta. Minha esposa está ali de testemunho. Se eu pudesse, eu dormia o dia inteiro. Eu já consegui dormir 2 dias direto. Só levantava para ir no banheiro e voltava para a cama. Eu amo dormir, eu amo descansar. Até para pensar, eu tento pensar dormindo. Até para meditar, eu quero meditar deitado. É a minha característica. Interromper minha noite é algo demais para mim. E eu tenho levantado todo dia, 3 horas da manhã, para buscar o Senhor. Não sei se eu estou dormindo melhor deitado ou ajoelhado. Não sei. Eu só sei que eu começo a orar e eu não sei quando eu terminei. Eu levanto porque as costas começaram a doer. Mas o que Deus está enxergando é um homem com a alma corrompida, tentando buscar Ele de qualquer forma, para que a presença dEle não seja retirada da minha vida. Porque eu sei que também quando estou movido pelo Espírito Santo, eu também vou longe. Eu sei que quando eu dou vazão para o Espírito, eu vou longe. Porque eu sei que quando a gente gruda na asa do Espírito, a gente vai para lugares que nós não imaginamos que existe. E não queremos mais sair de lá.
Quem já foi arrebatado aqui por alguma coisa? Na presença do Senhor. Você, irmão Tony. Quando você volta de lá, você volta tranquilo, alegre. Você volta com raiva porque você voltou. Pessoas que dizem que foram arrebatadas. Aqui ficou 1 minuto. 1 minutinho. Caiu, levantou. E ela diz o quê? Lá eu vi os anjos, eu vi cachoeira, eu vi água, eu tomei banho, mergulhei no rio e não me afoguei, conversava dentro do rio. Falei, mas o tanto que você está me contando de história não foi o tempo que você ficou aqui no chão. É que o relógio de Deus é diferente do nosso. E é essa presença que nós não podemos perder. Essa alma limpa que Deus precisa achar em nós, para que Ele revele a sua vontade, os seus desejos e segredos para aquele que o busca. Então, meu irmão, minha irmã, pare e pense. O que você está fazendo da sua vida? O quanto você está se autodestruindo? Porque talvez você goste de estar assistindo uma programação que não tem nada a ver com a sua vida, com o seu crescimento espiritual. Talvez você olhe aqui no Zap para ver uma mensagem de uma amiga, de um amigo, e venha algo que não condiz com o Espírito Santo. Talvez você esteja numa situação com seu irmão, onde a tua carne diz, grita, bate, afronta, e o Espírito diz, cala em sua boca. Porque o que a tua carne, a tua alma quer é totalmente diferente do que o Espírito Santo quer para a sua vida. E se você quer ser administrado pelo Espírito, se submeta a Ele. Porque não é possível que nós, como servos, filhos de Deus, ainda venhamos estar sendo doutrinados, amordaçados, amarrados e levados cativo a Satanás todos os dias pelas nossas concupiscências. Porque Davi, o que ele mais queria é estar na presença do Senhor. O que Davi queria não era mais riquezas, não queria mais gigantes para combater. Porque agora Davi estava numa fase diferente, que era a fase de adorar ao Senhor sem barreiras, sem fronteiras, voltar ao Davi de antigamente. O Davi que compunha música, louvores ao Senhor. O Davi que confrontava qualquer outra pessoa. Não era o Davi que estava cobiçando a mulher do próximo. Não era o Davi que estava arquitetando como matar a mulher do seu próximo. O que Deus estava repreendendo Davi, e dê glória a Deus, porque Deus está te repreendendo nessa noite. Porque quando Deus nos chama a atenção é porque Ele quer nos tratar. Nenhum pai, nenhuma mãe chama a atenção de um filho porque não quer tratar. O pai e a mãe chamam a atenção é porque ele te ama. E a palavra de Deus diz, olha, aquele que ama seu filho, não poupa a vara sobre ele. E se Deus hoje está deixando que o cajado caia sobre as suas costas, dê glória a Deus. Porque os maiores crescimentos da minha vida foi quando eu apanhei, não quando eu andei sorrindo. Os maiores picos da minha vida foi quando eu estava no chão, ajoelhado, prostrado, me sentindo nada, com o coração contrito. E como eu disse, coração contrito é como aquele submarino que não voltou. Com a pressão da água, ele implodiu por dentro. É um coração rasgado. Um coração que reconhece, uma alma que reconhece os seus defeitos. Como eu sempre disse aqui, que as minhas melhores orações com Deus foi quando eu disse para Deus quem eu era. Quando minha mente dizia, não, fala diferente, enfeita um pouquinho. E meu espírito dizia, a Ele você não engana. Você pode até enfeitar as suas palavras com Deus. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu sei que eu pequei.
mas eu pequei porque a carne é fraca, Senhor. Eu pequei porque eu não tive outra oportunidade. Eu pequei porque eu não tive opção. Então eu pequei. Não, Senhor, eu pequei porque eu gostei de pecar, quis pecar. E se o Senhor não me interromper, eu vou pecar mais ainda. Se o Senhor não me parar, eu vou pecar mais ainda, porque a minha alma deseja te afrontar, Deus. A minha alma deseja o que o Senhor falou para mim não fazer. Não come desse fruto. Não toque nesse fruto. Mas a minha alma quer. E eu sempre vou achar argumento para satisfazer e apoiar a minha alma. Eu sempre vou achar argumento para fazer e apoiar o meu coração. Mas o meu coração de nada vale. De nada vale. Porque no final eu vou para o inferno com o coração e tudo. Não permita que o seu coração, a sua alma, continue pecando contra Deus. Dê um basta hoje. Hoje talvez Deus esteja te dando a última oportunidade. Talvez amanhã a gente receba alguma notícia. Lembra de fulano que estava na igreja ontem, foi embora, faleceu. Possa ser que Deus cante a tua bola hoje, amanhã. Então antes que isso aconteça, se alinhe, coloque a sua casa em ordem. Coloque o seu altar em ordem, para que o fogo comece a descer nele novamente. Não abra mão da presença do Senhor. Você pode ficar de pé.